A semana foi corrida, não deu tempo de estudar e você não quer perder nenhum conteúdo? Não se preocupe, que nesse vídeo aqui eu trago um resumo de todos os vídeos e todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal durante a semana. Tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran, que tem apenas a pergunta, uma alternativa errada em vermelho e a resposta correta em verde, e também as questões oficiais do simulado, bem como aquelas dicas, aqueles macetes para te auxiliar a ser aprovado aí no exame teórico do Detran. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é válido para todo o território nacional, para todos os estados, para todas as cidades. Então, sim, você pode estudar independente de qual seja o seu estado, independente de qual cidade você esteja. Então, já deixa o teu like aqui, já comenta aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade e vem comigo para mais um super resumão de todo o conteúdo trabalhado durante essa semana. Então, tem uma questão falando de parada, uma questão falando do estacionamento. Mas, claro, que antes da gente começar a ver essa questão, vamos entender qual é a real diferença entre um e outro. Primeiro, que parada é o tempo suficiente. Então, a parada é o tempo suficiente ou estritamente necessário para o embarque e desembarque. Eu gosto sempre de lembrar que são segundos. Então, sempre que falarmos em parada, parada é algo rápido, é algo breve, apenas e tão somente para o embarque e desembarque de passageiros. Por isso, são apenas alguns segundos. A pessoa para o carro, a outra embarca ou desembarca e segue viagem. Então, isso é uma parada. São apenas alguns segundos. Já o estacionamento, notem que a palavra ela é bem grande. Estacionamento. É grande igual ao tempo que você vai ficar parado, ou seja, é superior ao embarque e desembarque, caracterizado também como carga e descarga de mercadorias. Então, assim, o estacionamento é quando você para o teu veículo e você fica mais do que aqueles breves segundos para o embarque e desembarque. Por mais que você parou teu carro, você estacionou, você puxou o freio de mão, você está dentro do carro. Não quer dizer você estar dentro ou fora do carro, e sim, está relacionado com o tempo que você fica parado. Então, parada é breve, é rápido, apenas para o embarque e desembarque. Já o estacionamento é uma palavra comprida, igual ao tempo que você vai ficar estacionado. Então, é superior ao embarque e desembarque, são minutos, tá? Paradas são segundos apenas para embarque e desembarque. Já o estacionamento são minutos, é um tempo superior ao embarque e desembarque, caracterizado também como descarga de mercadorias. Carga e descarga de mercadorias é caracterizado como estacionamento. Por quê? Porque vai precisar ficar um longo tempo parado para realizar ali a carga ou a descarga das mercadorias. Agora sim, vamos às duas questões então. A primeira diz o seguinte: conforme o CTB, lembrando que a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, e ele tem validade em todo o Brasil, em todo o território nacional. Logo, todo o conteúdo que você encontra aqui nesse canal é válido sim para todo o Brasil, para todos os estados, para todas as cidades. Então, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo e garantir a sua aprovação. Então, o CTB, ele fala que parada significa, então, deixa eu só achar meu mouse aqui, que eu perdi ele aqui. Parada significa, o que que significa? A imobilização do veículo. Por qual tempo? Parada, tá? Parada, palavrinha curta, rápida, segundos, com a finalidade de efetuar embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário, ou seja, são apenas alguns segundos. Então, sempre que falarmos em parada, a palavra é curta, é uma ação rápida, são segundos, apenas com a finalidade de embarque e desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário, ou seja, é rápido, apenas alguns segundos. E a segunda questão, ele vai falar, né, da imobilização do veículo na via. Ó, imobilização de um veículo na via para uma operação de carga e descarga. Notem bem, prestem bem atenção.
Aqui ele já está falando na carga e descarga. Eu vou conseguir fazer uma carga e descarga de mercadorias em segundos? Não, não vou. Eu vou precisar de minutos, talvez até de horas. Então, é claro que será um estacionamento, que é o tempo superior ao embarque e desembarque, são minutos, são horas. Então, a dica é: parada são segundos, breve, rápido, apenas para embarque e desembarque. Estacionamento é uma palavra comprida, é uma palavra grande, igual ao tempo que você vai precisar ficar parado. Então, o estacionamento é mais de minutos, pode ser até horas. E aí vai entrar a carga e descarga de mercadorias. Então, carga e descarga de mercadorias é caracterizado sim como um estacionamento. Aqui, pessoal, nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, ok? Ok. As placas de advertência, elas vão alertar sobre situações, alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, certo? Agora vamos analisar aqui então a plaquinha que nós temos. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha da advertência e ela tem um movimento. Qual que é esse movimento? Notem que o carro ele está descendo, ele está vindo para baixo. Ele está numa ladeira. Não sei se na região de vocês aí, descida, né? Descida aqui no Paraná a gente chama de ladeira. Então ele está numa ladeira, ele está numa descida. Só que a descida, ela pode ter outro nome, que também significa descida, que nada mais é que o declive. Declive, pessoal, é tudo que está descendo, ó. Você está descendo. Sabe aquele ditado, a pessoa declinou na vida? Por quê? Porque ela caiu. Ela perdeu alguma coisa, ela desceu. Então, sempre que falar em descida, declive, descida, é o que está descendo, ok? Então, declive, descida. Se fosse um aclive, seria acima, alto, para cima, aí seria um aclive. Mas descida para baixo, descida é declive. Então, este carrinho aqui, ele está descendo, ó, o movimento ele está fazendo é esse aqui. Então, é um declive acentuado, ok? Aqui, nós vamos ter duas questões relacionadas com placas. Ah, Prof. Lu, mas eu só estou vendo uma placa. Pessoal, a sinalização, as questões relacionadas à sinalização, elas não precisam necessariamente ter a presença da placa, certo? Ela pode questionar, ela pode perguntar sobre, mas não necessariamente ter a presença da placa. Então, a primeira diz assim, ó: as placas indicativas de serviços auxiliares são, em geral, identificadas pelas cores. O que é um serviço auxiliar? É um posto de combustível, é um local para você estacionar, é um atrativo turístico, entre outros, tá? Então, serviço auxiliar é tudo que você poderá encontrar na via. Mais necessariamente com serviço auxiliar são aquelas necessidades básicas que você pode ter quando está na rodovia. Um posto de combustível, uma área para você estacionar com segurança, um local de informações, posto de combustível, restaurante, hotel, entre outros, são os serviços que estão disponíveis na via, tá? São serviços auxiliares. Em quais cores elas poderão estar? Azul, branco e preto, tá? Serviços auxiliares, azul, branco e preto. As plaquinhas verdes são placas de indicação, de identificação. Identificação do quê? Destinos, distâncias, tá? Então, quando for verde e azul, aí está indicando destinos, locais, distâncias, entre outros. Agora, aqui ele já deixou claro que é o quê? É um serviço auxiliar, um posto de combustível, uma oficina mecânica, um restaurante, hotel, entre outros. Então, aí será na cor azul, branco e preto. Agora, olhem a segunda questão. Essa questão caiu semana passada, essa semana caiu também. Ele está dando a placa
É uma placa indicativa na cor azul e tem a presença da palavra I. O que significa I? Vocês têm que lembrar que se tem a palavra I, tem que ter algo relacionado com a letra I. I vem do quê? De informações. Então, quando você está numa via, numa rodovia que você não conhece, você poderá sim precisar do quê? De informações. Então, se tiver essa letrinha aí, e olha, está apontando para onde que é. Não é aqui agora já acontecendo, mas existe ali um local em que o condutor poderá obter informações turísticas. Local em que o condutor obterá informações turísticas. Então, placas de serviços auxiliares azul, branco e preto, e essa plaquinha com a letra I, local em que o condutor obterá informações turísticas. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. O que são primeiros socorros? São os cuidados iniciais, imediatos e imprescindíveis que precisam ser tomados para amenizar, para diminuir o sofrimento da vítima. O que vocês não vão fazer? Vocês não vão agir por instinto, não vão agir por impulso, não vão usar técnicas, sejam simples ou complexas, não irão dar nada para as vítimas beber ou comer e também não entrar em contato com o sangue das vítimas. Então, o que você vai fazer? Já sabemos que não vai agir por instinto nem por impulso. Então, vocês irão identificar os riscos para definir as ações. Identificar os riscos para definir as ações. Lembrando sempre de sinalizar o local do acidente e chamar o socorro especializado. 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária. As polícias em si, elas vão fazer a sinalização do local para evitar novos acidentes. Agora, se tiver vítimas, aí vocês vão ligar para o 192. 192 é do SAMU. SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, pode inclusive cair para vocês perguntando o significado da sigla SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agora, se tiver vítimas presas nas ferragens, tiver princípio de incêndio, aí vocês vão ligar para o 193, que é do Corpo de Bombeiros. É o Corpo de Bombeiros que vai ter equipamento e treinamento para apagar incêndio, para tirar vítimas presas das ferragens, entre outras situações. Então, só para atendimento da vítima, 192, que é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Se tiver vítimas presas nas ferragens ou mesmo princípio de incêndio, aí vocês irão ligar para o 193, que será do Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para melhor solucionar ali a questão do sinistro. São sinais e sintomas do estado de choque. Presta atenção. Olhem a palavra aqui. Exceto. Exceto é o que não vai ser, é o que não vai ter. O que é o estado de choque? Estado de choque é quando a pessoa ela fica por alguns segundos paralisada. Sabe quando fala assim, a pessoa recebeu uma notícia e ficou em estado de choque. Por quê? Ela ficou paralisada, ela ficou sem ação, ela ficou offline, digamos assim. Então, o que acontece? O que essa pessoa ela vai ter? Ela vai ter palidez, ela vai ter pressão baixa, entre outros. Agora, o que ela não vai ter, o exceto, o errado, o incorreto, ela não vai ter o quê? Ela não vai ter pressão alta e não vai ter respiração normal. Ao contrário, ela vai ter pressão baixa e a respiração dela vai estar fraca, porque ela está ali paralisada devido a algo muito grave que aconteceu. Então, exceto
cuidem, tá? Com a palavrinha exceto, que é o errado, é o incorreto, é o que não se deve fazer. Distância de segmento ou segurança. Essa distância é a que você mantém do carro que está seguindo à sua frente, do veículo que está seguindo à sua frente. Essa distância será sempre medida em 2 segundos. Então, anotem aí. Distância de segmento ou segurança é a que você mantém do carro da frente, do veículo da frente, e sempre medida em 2 segundos. Na sequência, nós vamos ter a distância de reação. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Na sequência, nós vamos ter a distância de reação, que é quando você vê o perigo e reage, toma uma atitude. Nesse caso, né, você vai o quê? Você vai ver o perigo e vai tirar o pé do acelerador e acionar o freio. Então, essa é a distância de reação. No momento que o condutor vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona os freios. Na sequência, nós vamos ter a distância de frenagem. O próprio nome já está dizendo. Frenagem, eu estou freando, eu estou frenando. É do momento em que o condutor acionou o freio até a parada total do veículo. E a distância de parada nada mais é que essa distância mais essa distância, ou seja, é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem, que as duas juntas vão originar a distância de parada, ou seja, é quando o motorista, o condutor, ele vê o perigo, ele tira o pé do acelerador, ele aciona o freio e ele continua freando até o carro parar completamente. Essa é a distância de parada. E agora vamos às nossas questões. Primeira questão, a distância de segmento ou distância de segurança é definida como? Como que ela é definida? A, soma da distância de frenagem com distância de parada. B, soma da distância de reação com a distância de frenagem. C, aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Ou D, soma da distância de reação com distância de parada. Bom, eu vou dar 5 segundos aí para vocês responderem essa questão. Vamos lá, qual que vocês acham que é? Letra A, B, C ou D? Pessoal, eu vou começar contando para vocês que não tem como somar frenagem com parada, porque nós acabamos de ver que eu posso somar reação mais frenagem, que gera o quê? Que gera parada. Então, a parada, ela já é uma soma. Então, eu não posso somar, certo? A soma da reação mais a frenagem é o quê? É a parada. Então, também não tem como ser a letra B. Letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, sim. Se é a que eu mantenho do veículo da frente, é a que permite uma manobra segura, fazer uma frenagem, mesmo desviar, entre outras situações. E a letra D também não tem como somar reação com parada, uma vez que parada já é a soma da reação mais a frenagem que gera parada. Então, distância de segmento ou de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Lembrando, pessoal, que todo o conteúdo desse canal ele é baseado no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, então ele é válido sim para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, se você está se perguntando, se você é de outro estado e está se perguntando se esse conteúdo é válido para você, sim, com certeza. Pode se inscrever aqui, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e garantir a sua aprovação no teórico de primeiro, quem sabe, né? Até gabaritar a sua prova. Agora, ó, distância de reação. Ele quer saber, é definida como? Qual que é a distância de reação? Letra A, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio? Será que é essa? B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência? Será que é essa? Letra C,
Soma da distância de parada com a distância de frenagem? Será que é? Ou letra D, soma da distância de segmento com a distância de frenagem? Qual que vocês acham que é a definição de distância de reação? Reação é uma ação que é tomada em comparação, né, para ir de encontro a algo que aconteceu. Então, qual que vocês acham que é a resposta correta? Letra A, B, C ou letra D? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala que é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Se você falou que essa era a resposta correta, parabéns, porque sim, você acertou, essa é a distância de reação. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura, é a distância de segmento ou distância de segurança que nós vimos na questão anterior. Não tem como somar parada com frenagem, novamente, e também não tem como somar segmento com frenagem. Então, a resposta correta é a letra A. A distância de frenagem é definida como? Notem bem. Frenagem, eu estou freando. Letra A. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. B. Soma da distância de reação com a distância de segmento. C. Soma da distância de parada com a distância de reação. Ou D. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Qual que vocês acham que é a definição de distância de frenagem? Eu estou freando. Na letra A, ele fala aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Não é, porque essa é a distância de segmento ou distância de segurança. Não tem como eu somar reação com segmento. Não tem como eu somar parada, porque parada já é uma soma. É a soma da reação mais a frenagem, que vai gerar a parada. Então, só restou a letra D de dado, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Escreve aqui embaixo para mim se você acertou essa questão. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. É a distância de frenagem. E agora, a distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total. E agora? Letra A, reação. Letra B, parada. Letra C, segmento. Ou letra D, frenagem. Olhem bem. Aquela em que o motorista vê o perigo, aciona o freio até a parada total do veículo. Então, ó, vamos por partes. Quando o condutor vê o perigo e aciona o freio, é o quê? Que distância que é essa daqui? É a distância de reação. Então, não pode ser a letra A, porque ele continuou pisando no freio. Quando ele continua pisando no freio até a parada total do veículo, em amarelo aqui, ó, até a parada total, qual que é esse momento que ele pisa no freio até o carro parar? Não é a distância de frenagem? Concordam comigo? Só que ele quer ela inteira. E aí, qual que é a distância que eu falei para vocês que se soma? Não soma-se a reação mais a frenagem, que gera o quê? Gera a parada. Então, desde o momento em que ele vê o perigo, aciona o freio até a parada total do meu veículo, é a distância de parada. Por quê? Ele pegou a reação que estava aqui, somou com a frenagem que estava aqui e gerou a parada. Então, do momento que ele vê o perigo, aciona o freio, continua freando até o carro parar completamente, chama-se distância de parada, que é a soma da reação, quando ele vê o perigo e aciona o freio,
Quando ele aciona o freio até parar, é frenagem. E quando a gente junta, a gente soma as duas, aí nós temos a distância de parada. Vamos reforçar de novo? Então, ó, distância de segmento ou segurança é medida em 2 segundos e é o que o carro mantém em segmento. Ele está seguindo o veículo da frente. Então, é que ele mantém do veículo que está seguindo a sua frente, medida em 2 segundos. Distância de reação, ele está reagindo. Ele viu o perigo e ele reagiu. Ou seja, ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio. A distância de frenagem é quando ele aciona o freio, continua freando até o carro parar completamente. E aí, quando nós somamos essa daqui mais essa daqui, nós vamos ter a distância de parada, que nada mais é todo o momento, desde que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar completamente. E agora, pessoal, vamos falar de alteração de cor ou característica. Então, a questão diz assim: a alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em... Detalhe, dica, tem algo errado aqui. A pessoa trocou a cor, o carro era preto, pintou de cor de rosa. Ele pode fazer isso? Pode, claro que pode. Porém, ele precisa de uma autorização, ele precisa abrir um processo, contar que ele vai trocar de cor e pegar um documento novo com a cor atualizada. Se ele não fizer isso, o que resulta? Letra A, apreensão da CNH e multa. Será que é isso? O que vocês acham? Letra B, remoção do veículo e multa. Letra C, retenção do veículo para regularização e multa infração grave. Ou letra D, apreensão da CNH e retenção do veículo e multa. O que vocês acham? Ó, vou começar contando para vocês que não é tão grave a ponto de gerar apreensão. Então, a apreensão não é. Descarte. Por quê? Não está colocando a vida de ninguém em risco. Ok? Ok. Segundo detalhe, remoção só vai acontecer quando eu tiver, independente da minha cor, da cor do meu veículo. A remoção vai acontecer quando eu estiver estacionada em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. Nossa, Prof. Lu, mas então a resposta correta é a letra C? Sim. Resposta correta é a letra C. Retenção do veículo para quê? Para regularização. E é uma multa grave com 5 pontos na habilitação. Então, se cair essa questão, falando para vocês aí, que o condutor fez, né, a alteração da cor e não fez da autorização o processo para troca de cor, sim, vai gerar retenção para regularização, para ajeitar o documento, e mais a multa, e é sim uma infração de natureza grave. Quantos pontos que é a infração grave? 5 pontos na habilitação do condutor. Aliás, do proprietário. Por quê? Todas as infrações relacionadas com o veículo, seja manutenção, seja documentação, é responsabilidade do proprietário, independente de quem seja a pessoa que está dirigindo. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se: letra A, puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança. Será que precisa puxar ao máximo? Colocar óleo para lubrificá-lo. Pessoal, freio de estacionamento não vai óleo, tá? Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Ou letra D, manter o bom estado das pastilhas. O que vocês acham que é a resposta correta na utilização correta do freio de estacionamento? Freio de estacionamento é o freio que a gente utiliza com o carro parado, com o carro estacionado. Então, não vai colocar óleo, jamais vai puxar ao máximo, não tem essa necessidade, tá? E também não vai ser o estado das pastilhas. Por quê? Nem todos os veículos têm freio a disco nas 4 rodas. Os carros mais populares têm freio a disco apenas na dianteira.
Então, o freio de estacionamento ele é um freio na traseira. Então, nesse carro popular, a traseira é com lona. Então, não tem como ser pastilha, porque ele não vai agregar todos os veículos. Então, a resposta correta é a letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Puxar a alavanca sem forçar além do necessário. A figura abaixo, então, ó, a figura abaixo, que é essa figura aqui, representa um cruzamento semaforizado, então, cruzamento semaforizado que tem semáforo, entre uma avenida e uma rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. E aí ele quer saber, no período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento, conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Bom, aqui nós temos, né, o ônibus que está seguindo pela avenida, aqui apontando a direção das vias, e temos aqui o automóvel. Aqui, pessoal, a regra, ela é muito simples. A preferência em cruzamento sem sinalização, a prioridade no cruzamento que não tenha sinalização, será sempre de quem estiver na direita, ok? Então, vamos analisar essa questão. Aqui nós temos o automóvel. Notem que na direita dele não tem ninguém, certo? Então, ele, teoricamente, não precisa esperar ninguém. Agora, olhem o ônibus aqui. O ônibus, considerando que a direita dele é aqui e a esquerda é aqui, quem que nós temos na direita do ônibus? Nós temos o automóvel. Então, independente de ser avenida, de ser um veículo grande, a preferência, a prioridade vai ser de quem estiver na direita. Nesse caso, quem está na direita é o automóvel. Então, sim, é o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Então, o automóvel está na direita do ônibus. Então, o automóvel vai sim ter a prioridade. Então, novamente, notem que na direita do automóvel não tem nenhum veículo. Aqui é direita, aqui está livre, não tem ninguém. Só que na direita do ônibus está quem? Está o automóvel. Então, por isso que sim, o automóvel vai ter a preferência, vai ter a prioridade por ele estar na direita do ônibus. Aqui, mais uma questão falando também de prioridade, também de preferência. É muito semelhante, só que nós temos um caminhão e um automóvel. Um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização. Aqui não tem nem semáforo intermitente, não tem sinalização nenhuma, conforme ilustrado no esquema abaixo. Então, ele está ilustrado nesse esquema aqui. E aí, ele quer saber, o veículo que tem preferência de passagem é, novamente, pessoal, cruzamento sem sinalização, semáforo intermitente, a preferência, a prioridade será de quem estiver na direita do condutor. Então, notem que do automóvel não tem ninguém na direita dele, certo? Na direita dele está livre. Agora, olhem aqui o caminhão. Aqui é a direita dele, aqui é a esquerda dele, considerando que ele está indo de frente. Quem que está na direita do caminhão? O automóvel. Se o automóvel está na direita do caminhão, sim, é o automóvel que vai ter a prioridade, que vai ter a preferência. Então, é o automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Então, deixa só eu trocar a tela aqui para contar para vocês assim, ó. Cruzamento sem sinalização, como é o caso desse daqui. Seja com semáforo intermitente, ou seja, sem sinalização, a preferência, a prioridade é de quem está onde? Na direita. Quem está na direita do condutor vai ter a preferência, vai ter a prioridade. Isso em cruzamento sem sinalização. Cuidem para não confundir com rotatória. Rotatória é aquele que fica circulando, pode ser chamado de rotanda também. Enfim, em rotatória, primeiro vocês vão seguir a sinalização, seja vertical, que são as placas, seja horizontal, que são todos os desenhos, faixas, pintados, inscritos ou apostos sobre o pavimento. Então, tem uma placa de pare, tem uma placa de preferencial, tem uma tartaruga, tem um pare desenhado no chão, aí você vai ter que parar, vai ter que ceder a preferência para quem está na rotatória. Agora,
Se não tem sinalização nenhuma, não diz nada, quem vai, quem fica, quem pode circular, quem não. Aí a regra é clara. A preferência, a prioridade vai ser de quem tiver por ela circulando. Então, se você está se aproximando de uma rotatória, já tem alguém circulando por ela, você vai aguardar essa pessoa passar e aí você vai seguir logo atrás desse veículo, ok? Importante lembrar também que em caso de rodovia, quem por ela estiver circulando tem preferência, tem prioridade. E se você vai entrar, vai adentrar a rodovia, você vai ter que esperar o melhor momento para você fazer isso. Você não vai entrar porque o outro vai parar. Não, rodovia não vai parar. É você que vai entrar na rodovia e que vai aguardar. Então, rodovia, quem por ela estiver circulando tem preferência, tem prioridade. Rotatória, quem já estiver por ela circulando, por ela transitando, primeiro segue a sinalização, segundo quem estiver por ela circulando, e no caso dessa questão aqui, sempre que falarmos em cruzamento sem sinalização, ou mesmo cruzamento que tenha um semáforo intermitente, aí a preferência será de quem estiver na direita do condutor. Quem está na direita do condutor vai ter a preferência, vai ter a prioridade neste caso. Aqui, pessoal, olha que legal essa questão e um pouquinho difícil, porque tem vários itens para a gente acertar, para a gente fazer ali a junção. Então, diz assim, à esquerda estão descritas as cores dos fundos das placas. Então, aqui, ó, marrom, branca, amarela e laranja. E à direita, então, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Os tipos de placas. Então, ele está dando placa educativa, placa de advertência, sinalização de obras, vertical de advertência, vertical que está de pé, e atrativos turísticos. E ele quer o quê? Que vocês juntem essa coluna aqui da esquerda com a coluna da direita, para fazer a correta relação ou correlação entre elas. Vamos fazer assim. Vamos tentar começar por aquelas que a gente sabe de cor. Por exemplo, assim, placa amarela. Placa amarela é do quê? A professora amarela é de advertência. Muito bem. Se você sabe que a amarela é de advertência, você já vai ligar aqui o 2 com o 1. Já te facilitou bastante. Agora, as placas de cor laranja. Placa de cor laranja são sinalização de obras. Toda vez que nós virmos uma obra na rodovia, ele vai ter a presença de plaquinhas de cor laranja. Então, sim, vai estar aqui no número 3. As placas de cor branca, eu gosto bastante de lembrar que são aquelas placas que educam o teu comportamento. Motociclista use capacete, crianças no banco de trás, entre outros, ele está educando o teu comportamento. Então, branca vai ser educativa. Então, marrom só sobrou atrativos turísticos. Então, ficou assim, ó. O 1 está no 4, então o risquinho 1 está lá no número 4. Risquinho 2, 2 risquinhos, está no número 1. Não vai caber tudo aqui, eu vou pôr na linha de baixo. Amarelo, que é advertência, está no 2, então 3 risquinhos está no 2. E o 4 risquinho, que é o I menos o V, vai estar no número 3, ou seja, um risquinho número 4, 2 risquinhos número 1, 3 risquinhos número 2 e 4 risquinhos no número 3. Então, ó, o número romano que está aqui ligado com o número que está aqui. Então, ó, um risquinho, número 4, um risquinho, número 4. 2 risquinhos, que é o número romano 2, está onde? Está aqui no número 1. Então, 2 risquinhos, número 1. 3 risquinhos, que é a placa amarela, a placa da advertência, ela está onde? Aqui no número 2. Então, 3 risquinhos, 1, 2, 3 risquinhos, número 2. E 4, né, que é o I menos o V, que está no número 3. Então, I e V está aqui no número 3. Então, 1, 4, 2, 1, 3, 2 e 4, 3. Essa é a nossa correlação correta dessa questão. Aqui nós temos 3 placas de advertência.
Eu procurei juntar estas 3 placas, porque as 3 placas elas estão interligadas e as pessoas têm uma certa mania de confundir o significado delas. Primeiro, a primeira placa, ele diz assim: qual placa deve ser colocada numa via para advertir, amarela, advertir ao condutor de um veículo da existência do quê? De uma pista irregular. O que é uma pista irregular? Ela tem todas essas saliências aqui. Isso aqui é uma placa de pista irregular, certo? Ó, ele tem toda essa irregularidade aqui. Então, pista irregular é esta placa de advertência aqui. Lembrando, mais uma vez, que todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que irão acontecer. Você vai passar por uma pista irregular, você vai passar por uma lombada. Então, todas as placas amarelas são situações futuras, são coisas que irão acontecer. Agora, olhem aqui, ó, a placa A18, que é essa placa aqui. O que nós temos aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma saliência, isso aqui é uma lombada, uma só, apenas uma, tá? Não é uma pista toda, é apenas uma. É uma saliência ou é uma saliência ou lombada. Por quê? Porque é uma só, saliência ou lombada. Então, uma placa A18, que é essa daqui, ela significa saliência ou lombada. Essa aqui que tem 2, 3 aqui, é pista irregular. Essa aqui que só tem uma, saliência ou lombada. Agora, a placa A19, que é esta plaquinha aqui. Gente, o que vocês estão vendo aqui? Ai, professora, eu estou vendo um buraco. Ok, o que é um buraco? É uma depressão, é algo que desce, tá? Então, se cair essa aqui com o desenho voltado para baixo, isso aqui é uma depressão, tá? Então, se tiver esse detalhezinho aqui, ó, para baixo, essa valetinha para baixo, é uma depressão. Se for para cima, é saliência ou lombada. Se for para baixo, fazendo esse contorno aqui, é uma depressão. Então, A19 é uma depressão e A18 é uma saliência ou lombada. Aí você vai perguntar para mim assim, Prof. Lu, mas eu preciso decorar que A18 é uma saliência, que A19 é uma depressão? Se você quiser, fica até o critério, mas não tem necessidade, porque ele sempre vai dar a placa, vai dizer que a placa A18 vai perguntar o significado. Aí fica até o critério. Ah, para mim é mais fácil lembrar que A18 é saliência, que A19 é depressão. Ok, show de bola. Mas ele vai dar ali para vocês esse significado. Vai dar o A19, que é a sigla da placa, e também vai dar a placa. Então, você vai estar visualmente vendo, olhando a placa, que vai, com certeza, facilitar bastante para você aí. Lembrando que todas as sinalizações, elas são nível Brasil, assim como o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele é nível Brasil. Seja aqui no Paraná, Santa Catarina, Paraná, seja em Minas Gerais, seja lá em Fortaleza, seja em Manaus, a sinalização é a mesma. Logo, o conteúdo desse canal aqui também, ele é válido para todo o território nacional. Se às vezes você está se perguntando, né? Ah, eu estou aqui no Rio de Janeiro, esse conteúdo vale para mim? Vale. Ah, eu estou aqui em Minas, esse conteúdo vale para mim? Vale, tá? É válido para todo o Brasil. Então, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo e garantir a sua aprovação. Agora, pessoal, vamos falar de ciclomotores. Primeiro, o que é um ciclomotor? É importante a gente lembrar que ciclomotores são todos aqueles veículos lentos, que têm até 50 cilindradas ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Se eles são veículos lentos, eles têm que ficar aonde? Mais à direita. Então, toda vez que eu tiver um veículo mais lento, um veículo mais devagar, esse veículo deverá ficar mais à direita. E com relação aos ciclomotores, vocês poderão encontrar essas duas perguntas aqui.
A primeira, ele vai falar que os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Pessoal, notem, a pista que nós circulamos é a da direita, tá? Então, não tem como você ficar na esquerda mais à direita. Você estará na contramão. Nós transitamos pela direita, certo? Nós ultrapassamos pela esquerda. Então, neste caso, vai ser no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Olhem a segunda. Quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pela direita da pista de rolamento. Circular pela direita da pista de rolamento. Qual a dica que eu te dou? Anotem aí. Vocês vão perceber que eu gosto muito que vocês façam anotações, porque vocês vão estar vendo, vocês vão estar ouvindo e vocês vão estar escrevendo. Vocês aumentam 3 vezes as chances de vocês serem aprovados. Então, escrevam aí. Ciclomotores. Vou esperar vocês escreverem aí. Ciclomotores. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Aí vocês colocam na segunda linha. Circular pela direita da pista de rolamento. Circular pela direita da pista de rolamento. Então, essas são as 2 regras básicas que poderão cair. Falou em ciclomotor. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou circular pela direita da pista de rolamento. Direção defensiva, pois evita... Aqui faltou o início de alguma coisa aqui que ficou cortadinho, mas enfim. Ele fala do posicionamento, da direção defensiva e tal, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições. Essa lista de posições que ele se refere é composta de apenas 2 itens. Um dessa questão e um da próxima questão que nós vamos ver. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Anotem aí. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Prof. Lu, mas você já entregou a resposta? Sim! Se você souber essa dica, você já teria acertado essa questão. Então, vamos lá, ó. Na letra A, ele fala o quê? Pernas esticadas. Não vai falar de pernas, ok? Segunda, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Não vai falar de pés. E a letra D, calcanhares ligeiramente suspensos. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Portanto, a nossa resposta correta, letra C, braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados. Próxima questão. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é: letra A, o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marcha em situações de emergência. Letra B, o pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C, as 2 mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou letra D, a mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Qual que vocês acham que é a resposta correta nessa daqui, a posição correta? Bom, não vai falar de pés, então já posso descartar letra A e a letra B, correto? Poxa vida, Prof. Lu, mas e agora? Ele está falando na letra C e na letra D ele está falando de mãos. Bom, aqui vai mais uma dica. Quantas mãos vocês têm? 2. E quantas que tem que ficar no volante? As 2. Viu só que fácil? As 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ah, professora, mas e se for uma pessoa que tem deficiência, que tem um carro adaptado? Se for esse o caso, a pessoa tiver apenas uma mão,
Ela vai poder dirigir sim, pessoal, com um carro adaptado, carro automático que não tem a embreagem, e ela vai ter um dispositivo no volante que auxilia ela a virar apenas com uma das mãos. Aí é uma exceção. Mas aqui ele está considerando uma pessoa teoricamente normal, sem nenhum tipo de adaptação. Então, sim, vão ser as duas mãos no volante, as duas mãos, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Então, letra C é a nossa resposta correta. A letra D, ele fala a mão sobre a alavanca. O pessoal não vai ficar com a mão na alavanca, até porque ficar com a mão apoiada na alavanca de câmbio vai gerar o desgaste prematuro do sistema. Então, provavelmente você vai ter que trocar ali o sistema do câmbio ali bem rápido, né? Se você ficar com a mão apoiada fazendo peso ali na alavanca do câmbio. Então, ó, reforçando os dois posicionamentos que nós acabamos de ver. Maneiras de dirigir. Primeiro, braços ligeiramente dobrados. Segundo, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros do relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, anotem aí. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Atenção! Lembrem-se, não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas com 15 minutos. Agora vamos falar de acidente. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Então, aqui nós temos 3 números romanos: risquinho 1, que é o número 1, 2 risquinhos, que é o número 2, e 3 risquinhos, que é o número 3. Vocês podem perceber que eu gosto de explicar para vocês o significado de cada risquinho, por quê? Para fazer a CNH não é exigida escolaridade, você só precisa saber ler e escrever. E as pessoas no seu dia a dia, elas não têm a facilidade de utilizar números romanos. Para nós que trabalhamos com isso, é muito fácil identificar número 1, número 2, número 3 e todos os demais. Mas para quem não está acostumado a ver os números romanos, ou mesmo, eu tenho bastante aqui no canal, pessoas estrangeiras que vieram para o Brasil e estão fazendo o processo da habilitação. Inclusive, se você for um estrangeiro, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo, nos comentários, qual o teu nome e qual é o país que você veio, que inclusive eu quero fazer um vídeo em especial para todos os estrangeiros, explicando algumas palavrinhas aqui para facilitar vocês na prova. Então, se você é estrangeiro, você está assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu nome e qual é o país que você veio, tá? Então, por esse motivo que eu gosto de enfatizar bastante a diferença aqui dos números romanos para facilitar a questão. Então, o número romano 1, ele fala em manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local. Pessoal, não vai manter ligado, sabe por quê? Se esses veículos colidiram, se esses veículos bateram, é bem provável que tenha derramamento de combustível. Se eu deixar a chave ligada, eu tenho corrente elétrica, pode resultar numa faísca, pode iniciar um princípio de incêndio, pode evoluir para uma explosão. Então, não. Eu não vou manter ligada, muito pelo contrário, eu vou desligar. Olha a dica. Se eu sei que um risquinho está errado, um risquinho não tem, eu vou descartar as que tem o risquinho 1, certo? Quais que tem? A letra C, eu vou descartar, e a letra D, porque, ó, ele diz que o 1 tá certo e o 1 não tá certo, o 1 tá errado, então eu já descarto essa daqui. Eu já tenho 50% de chances de acertar a questão. No segundo, ele fala em sinalizar o local acidentado, sim. Com certeza eu vou sinalizar, vou chamar a ambulância, vou chamar o resgate, enfim, vou fazer tudo que for necessário para amenizar, para reduzir o sofrimento das vítimas. Então, ó, se eu sei que a 2 está certo, eu já poderia ter descartado a letra A. Então, eu já saberia, mesmo sem ler a número 3, que é chamar uma ambulância ou resgate, eu já saberia que a letra B é a resposta correta.
que é o risquinho 2, então, risquinho 2, que é o que está aqui, ó, risquinho 2, sinalizar o local do acidente, e 1, 2, 3 risquinhos, que está aqui, ó, 1, 2 e 3, chamar uma ambulância ou resgate. Então, risquinho 2 e risquinho 3 é a nossa resposta correta, sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, lembrando que vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, vias rurais são as que estão fora da cidade. Requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo qual seria a sua atitude. Lembrando, tem que ser uma atitude positiva, que vai auxiliar, que vai favorecer. Não pode prejudicar, tem que ser positiva. Letra A. Obedece à sinalização, redobra a atenção quando da passagem de um tipo de via para o outro. Ó, aqui tá tudo positivo. Letra B. Atravessa essas áreas buzinando, alertando a todos que você vai passar. Pessoal, não vai buzinar. A buzina é para uma situação de emergência, não para você atravessar uma via. Então, não, eu não vou atravessar a minha via buzinando, tá? Até porque isso vai ocasionar uma poluição sonora, isso pode resultar até numa infração, que é utilizar a buzina de forma errada, tá? É uma infração de natureza leve, com 3 pontos. Letra C. Acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra. Pessoal, direção defensiva é direção preventiva. Você vai fazer tudo com calma, com cautela, com atenção. Dentro disso não cabe dirigir rapidamente, nem puxar o freio de mão com a máxima força, nem nada que seja rápido. É tudo pensado, é tudo calculado, é tudo prevenido, é preventivo. Então, não está correta a letra C. Letra D. Confia no seu veículo, em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante. Pessoal, vocês precisam ter confiança? Preciso. Mas a confiança é algo particular de vocês, tá? Em relação à via, essa confiança aqui, ela não vai ser levada em consideração, porque ele está falando dos cuidados que você tem que ter para cruzar essa via, certo? Confiança é algo que você precisa ter, sim, com certeza. Mas para cruzar uma via, você precisa, além de ter confiança, de ter habilidade e tudo mais, você vai precisar do quê? Obedecer a sinalização, redobrar a atenção quando da passagem de um tipo de via para outro. Então, obedecer a sinalização, redobrar a atenção quando da passagem de um tipo de via para outra. Agora vamos falar de números de resgate. O primeiro, ele vai falar que, na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para qual número? Qual número que é do corpo de bombeiros? A, 192, B, 193, C, 191 ou D, 190. Qual desses números que é do corpo de bombeiros? Vamos lá, então. Letra A não é. 192 é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 193 é do Corpo de Bombeiros? Sim, 193 é do Corpo de Bombeiros. 191 é da PRF, Polícia Rodoviária Federal, certo? E 190 é do quê? É da polícia. Então, se você quer ligar para a Polícia Militar, você liga no 190. Se você quer ligar para a PRF, você liga no 191. Se você quer ligar para o Corpo de Bombeiros, que é a questão aqui, você vai ligar para o 193. E se for ligar para o SAMU, que é o Serviço Atendimento Móvel de Urgência, aí será no 192. Outra questãozinha aqui. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Vocês já sabem essa questão, não vão me errar, hein? Letra A, resgate do Corpo de Bombeiros? Já sabemos que não, porque é 193. Polícia Militar? Sim!
Polícia Militar, 190. Qual que é o número do SAMU? 192. E da PRF, opa, aqui não é PRF não, aqui é PRE, que é a Polícia Rodoviária Estadual. A estadual, eu não lembro agora, se eu não me engano, acho que é 197, se não estiver enganada. Mas da PRF, aí seria 191. Mas da Polícia Rodoviária Estadual não é. Então, 190 é da Polícia Militar. Polícia Militar 190. E claro, né, que eu vou reforçar com vocês os nossos números de emergência. Então, nós temos lá o 190, que é da Polícia Militar, 191, que é da Polícia Rodoviária. Vamos ter o 192, que vai ser do SAMU, 193, que é do Corpo de Bombeiros. Então, ó, 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária, 192, SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, caso pergunte para vocês o significado da sigla SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e 193, que é do Corpo de Bombeiros. Atenção! Se ele perguntar de vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193. É o Corpo de Bombeiros que tem treinamento e equipamento para remover, para retirar as vítimas presas nas ferragens. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. São as placas de regulamentação que, se você desrespeitar, vai gerar multa, vai gerar infração. A primeira que nós temos aqui é uma placa R5B, que indica que é proibido. Bom, toda vez que uma plaquinha redonda tiver um corte, como é o caso dessa placa aqui, ó, ela tem um corte, ela está ditando algo que é proibido fazer, ok? Agora, se liga na dica. Tá vendo que depois do número tem uma letra B? Pois bem, vocês poderão encontrar uma letra A ou uma letra B. O que significa essa letra? Toda vez que for uma letra A, significa que é à esquerda, certo? Então, tem uma letrinha A, depois do número aqui, é esquerda. Agora, se tiver uma letrinha B de bola, significa direita. Olha, gente, que super dica para você anotar aí. Então, tem uma letrinha B, significa que é direita. Tem uma letrinha A, significa que é esquerda. Ah, professora, mas e se tiver uma letra C? Se tiver uma letra C, é ao centro, tá? Se tiver uma letrinha C, é ao centro. Então, tem letrinha A, vai ser esquerda, letrinha B vai ser direita, e se tiver uma letrinha C, aí é ao centro, tá? Então, só se eu soubesse essa dica, eu já teria acertado essa questão, que é retornar à direita. Por quê? Porque tem a letrinha B. Então, essa placa R15B de bola, que é direita, que tem um corte ditando uma proibição, é proibido retornar à direita. Aqui nós temos uma placa de advertência, todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que irão acontecer. E ele quer saber o que significa. Bom, é uma plaquinha A13A. O que significa a letrinha A? Ah, professora, a letrinha A é esquerda. Ok, você já tem uma grande chance de acertar a questão. Essa plaquinha A13A significa confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via no qual o condutor está circulando. Quer dizer o quê? Que você tem aqui uma via, essa via está em linha reta, e vai ter uma confluência, ou seja, o quê? Vai incorporar uma outra via nessa daqui, que é essa via que está vindo na lateral aqui. Então, se cair essa letrinha aqui, placa A13A, é uma confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via no qual o condutor está circulando. Afinal, para que serve o catalisador? Primeiro, eu quero te lembrar
que o catalisador, ele é um item obrigatório em todos os veículos automotores. Seja moto, seja carro, ônibus ou caminhão, o catalisador, ele é obrigatório. Por quê? Porque a função dele é extremamente importante. Então, a primeira questão diz assim: nos veículos em que é previsto equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do quê? Do catalisador. O catalisador, ele vai captar, ele vai filtrar os gases que são emitidos pelos veículos automotores. Então, o catalisador, ele é um equipamento obrigatório, sim, e ele é destinado a reduzir a emissão de poluentes. Catalisador, reduzir a emissão de poluentes. Catalisador, reduzir a emissão de poluentes. Agora, olhem a segunda questão. A segunda questão, ele inverte. Ele fala do catalisador na pergunta. A função do catalisador no sistema de escapamento é. Para que serve? Não é, pessoal, para reduzir o ruído. Para reduzir o ruído, nós utilizamos o escapamento. São todos aqueles canos que ficam ali embaixo do teu carro. Aqueles canos faz com que quanto mais cano tiver, quanto mais o barulho circule, menor ele vai ficar lá no final. Então, o escapamento é quem vai reduzir o ruído. Agora, o catalisador, ele vai captar, ele vai filtrar, ele vai reduzir, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Então, essa é a função do catalisador. Então, já escreve aí para quem está fazendo as anotações, que eu sempre dou a dica aqui de vocês copiarem a pergunta, copiarem a resposta correta, lembrando que todo esse conteúdo é válido para todo o território nacional, independente de qual estado, qual cidade. Então, já se inscreve aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você poder garantir a sua aprovação. Então, anotem aí. Catalisador. Reduzir a emissão de poluentes. Catalisador, reduzir a emissão de poluentes. Ou catalisador, diminuir a emissão de poluentes. Ou coloque aí, catalisador, reduzir, vírgula, diminuir emissão de poluentes. Catalisador, diminuir, vírgula, reduzir a emissão de poluentes, que se cair, essa questão que cai bastante, é bem cobrada, com toda certeza vocês vão conseguir acertar essa pergunta. Vamos falar de cassação. Primeiro, nós precisamos entender o que é cassação. Existe a suspensão, que é algo temporário, que pode variar de 30 dias a 18 meses, certo? O condutor, ele fica offline, sem poder dirigir por um determinado período, mas ele não perde nada. Vamos dizer lá que o condutor foi suspenso porque estava dirigindo alcoolizado. Suspende direto por 12 meses. Suspende, não perde. Ele vai ter que aguardar os 12 meses, vai ter que fazer o cursinho de reciclagem de 30 horas aula. Terminou os 12 meses, fez o cursinho de reciclagem, ele vai pegar novamente a sua habilitação. Não vem renovada, nada. A mesma que ele entregou lá no Detran, na Ciretran, enfim, essa mesma ele vai pegar novamente. Agora, vamos dar um exemplo assim. Esse condutor foi suspenso porque estava dirigindo alcoolizado. Ele não poderia dirigir pelos próximos 12 meses. Só que ele é um condutor teimoso e mesmo assim ele dirigiu. Só que ele estava o quê? Ele estava suspenso, ele estava condenado judicialmente por delito de trânsito. E agora ele vai ser o quê? Ele vai ser cassado. Ele vai perder tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, tudo. Ah, professora, mas a pessoa acabou de renovar a carteira, nunca teve nenhuma multa, tem curso do MOP coletivo, não importa. Acabou, já era, ele não tem mais carteira. Ele pode fazer de novo? Pode. Ele pode fazer todas as categorias, fazer todos os cursos, tudo. Só que é agora que vai entrar essas duas questões aqui. Ele tem um prazo a respeitar se ele for cassado. Então, a primeira questão diz assim: o condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada, já aprenderam, cassada perde tudo que ele tinha, carteira, categorias, cursos, tudo. Ele volta a estaca zero. Ele pode fazer uma nova habilitação? Pode. Só que ele vai ter que aguardar
quanto tempo? 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Não é um mês, 2 meses, 3 meses, é 20. Não é um mês, 2 meses, 3 meses, é 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Vai ter também que fazer o curso de reciclagem e aí ele vai começar todo o processo. Exame de vista, psico, foto, aula teórica, exame teórico, aula prática, exame prático, tudo. 1 ano de PPD, tudo, exatamente tudo, como se fosse uma primeira habilitação, tá? Aí, olhem a segunda questão. Um condutor que tiver sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após 24 meses. Qual é a outra maneira de falar 24 meses? 2 anos. Notem que é a mesma resposta, só muda a configuração, tipo 6 e meia dúzia. 6 e meia dúzia é a mesma coisa, não é? Então, 24 meses e 2 anos é a mesma coisa. 24 meses de efetivo cumprimento da pena ou 2 anos. Por que eu gosto de explicar as duas maneiras? Porque eu preciso entender que na hora do exame, vocês vão estar nervosos, vão estar preocupados, e aí aí pode acontecer assim. Caiu lá a questão falando de 24 meses. Só que você só lembra de 2 anos, você vai ficar na dúvida. Poxa vida, nas minhas provas, nos meus simulados tinha 2 anos e agora caiu 24 meses. E agora, o que eu faço? Ah, professora, mas é um raciocínio muito fácil. Num momento normal, de descontração, com certeza vai ser muito fácil. Só que você tá com o seu psicológico abalado, você está nervoso, você está preocupado porque você está fazendo um exame, você está fazendo uma prova, certo? Então, na hora, esse raciocínio que para nós aqui é muito fácil, na hora não vai ser tão fácil assim. Então, por isso que eu quero que vocês anotem. Sem preguiça, meu povo. Quer passar? Anota aí. Cassação. Após 24 meses ou 2 anos. Cassação. Após 24 meses ou 2 anos. Porque se cair 24 meses, você vai lembrar. Se cair 2 anos, você também vai lembrar. E aí você, com certeza, vai acertar essa questão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Bom, primeiro, deixa eu contar para vocês o que é uma via. Via, pessoal, é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais. Transita uma pessoa, passa um cachorro, passa uma bicicleta, uma moto, um carro, é considerado via terrestre. Então, se você mora, por exemplo, num condomínio fechado, aquele espaço do portão até a sua residência, até a sua garagem, também é uma via. O estacionamento do supermercado, do shopping, do aeroporto, também é considerado via. Via é toda e qualquer superfície física por onde transitem pessoas, veículos e animais. E nessa questão aqui, ele quer saber o quê? A classificação das vias urbanas. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Eu vou dar uma dica para vocês que são 4 vias. Na letra A, ele vai falar em via de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Na letra B, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Letra C, vias expressas, locais e tributárias. Na letra D, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Então, vocês já podem descartar a letra C, porque eu já falei para vocês que são 4 alternativas. Na letra A, na letra B e na letra C, nós temos 4 alternativas. Qual que vocês acham que é a resposta correta quando nós falamos na classificação das vias urbanas, que são as vias que estão dentro da cidade? Qual que vocês acham que é a resposta correta? Acertou quem respondeu a letra B, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Trânsito rápido é 80, arterial é 60, coletora é 40 e local é 30 km por hora. Vias urbanas são 4. Vias locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. Trânsito rápido, 80 km por hora, arteriais, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora.
Agora, ele quer saber das vias rurais. Vias rurais são as vias que estão fora da cidade. Olha a dica, pessoal. São duas. São apenas duas vias, tá? Na letra A, ele fala em rodovias, estradas e estradas vicinais. Na letra B, rodovias pavimentadas e rodovias vicinais. Na letra C, rodovias vicinais e vias de trânsito rápido. E na letra D, rodovias e estradas. Bom, se sabemos que são apenas duas, eu posso descartar a letra A, porque tem 3, e posso descartar a letra C, porque também tem 3, tá? Aqui, pessoal, as duas respostas são muito parecidas. Por quê? Rodovias pavimentadas nada mais são do que rodovias. Só que rodovias vicinais não é a mesma coisa que estrada. A estrada é uma via sem pavimento. Então, a classificação das vias rurais serão rodovias e estradas. Qual a diferença? A rodovia, ela tem pavimentação. A estrada é uma via sem pavimento. Rodovias e estradas são vias rurais. Rodovia é a via pavimentada e estrada é a via sem pavimento. O que eu tenho para dizer para vocês? Velocidade. Qual que é a velocidade de uma rodovia? Depende. Se for pista dupla, 2 faixas ou mais no mesmo sentido, será 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Se for pista simples, uma faixa apenas por sentido, será 100 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E em ambos os casos, será 90 km por hora para os veículos de grande porte, ônibus, caminhões e outros. Já nas estradas, vai ser 60 km por hora para todos os veículos, mas a gente vai ver isso já já. Agora, ele está perguntando de uma via urbana. A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito é a... Nossa, professora, tem alguma via que a prioridade é o veículo? Tem. Qual que vocês acham que é? Letra A, arterial. Letra B, coletora. Letra C, de trânsito rápido. Ou letra D, local. Qual dessas vias que vocês acham que a prioridade é dos veículos? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual que vocês acham que é? Acertou. Quem falou a letra C? De trânsito rápido. Uma via de trânsito rápido, que são as vias de 80 km por hora, a prioridade sim é dos veículos, tanto que não tem estacionamento, não tem faixa de pedestre, não tem semáforo, não tem nada. Por quê? É de trânsito rápido, é para fluir. A prioridade é dos veículos. Então, a via que a prioridade de trânsito é dos veículos é a via de trânsito rápido. Lembrando, claro, que a arterial é 60 km por hora, que a coletora é 40 e que a local é 30 km por hora. Em via urbana, cuja velocidade máxima, cuidem quando perguntar de velocidade. Ele pode perguntar da máxima, como ele pode perguntar da mínima. Velocidade máxima de 60 km por hora é classificada de qual via urbana que a velocidade é 60 km por hora? Letra A, trânsito rápido. Letra B, local. Letra C, arterial. Ou letra D, coletora. Qual que vocês acham que é de 60 km por hora? Bom, se você está prestando atenção na nossa aula, eu tenho certeza que você já gritou aí do outro lado, é a letra C, é a arterial, e é exatamente essa. Letra C, a arterial é uma via urbana de 60 km por hora. Trânsito rápido é 80, local é 30 e coletora é 40. E arterial, 60 km por hora. E é claro, né, agora a gente vai dar uma revisada lá então nas vias. Primeiro, as vias, elas terão duas classificações. Elas podem ser rurais, que são as que estão fora da cidade, e elas podem ser urbanas, que são as que estão dentro da cidade. As rurais vão ser rodovias, que é 100 km por hora em pista simples e 110 em pista dupla para
automóveis, caminhonetes e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos, para os veículos mais pesados. Já as estradas, vai ser 60 km por hora para todos os veículos, sem exceção. Já na cidade, trânsito rápido, 80. Lembrando que trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e também é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, anotem aí, trânsito rápido, 80 km por hora, prioridade dos veículos, proibido ciclomotores. Arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Pessoal, atenção! Essas são as velocidades máximas. Como eu falei para vocês, ele pode perguntar da velocidade mínima. E vocês precisam saber que é a metade da velocidade máxima, 50%. Por exemplo, se a trânsito rápido a máxima é 80, qual que é a metade de 80? 40. Então, a velocidade mínima numa de trânsito rápido é 40. Da arterial, que ele perguntou da máxima, a máxima é 60, qual que vai ser a mínima? Vai ser a metade, que no caso é 30 km por hora. Então, velocidade mínima vai ser sempre a metade da velocidade máxima. Vamos falar de ciclomotores agora, que é outra questão que está caindo bastante ultimamente. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente. Para eu acertar essa questão, eu preciso saber o que são ciclomotores. Ciclomotores são veículos lentos, de até 50 km por hora ou que têm potência máxima de 50 cilindradas. São veículos lentos. A dica está aqui, pessoal. Ciclomotor é veículo lento. E aonde que o veículo lento tem que ficar? Ó, pensa aí. Letra A. Na via de trânsito rápido. Será que é? Letra B. Na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Letra C. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou letra D, sobre as calçadas. Duas dicas. Primeiro, lembra que nós vimos na questão anterior que via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos, justamente por causa da alta velocidade, e que é proibido o trânsito de ciclomotores? Então, já descarto. Outra coisa, tudo o que tem roda, roda na rua. Então, não tem como ser sobre a calçada. Tá, ficamos entre a B e a C. Na esquerda ou no centro? Pessoal, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento, faz sentido para vocês ficar na esquerda só que à direita? Não faz. Então, descarta a letra B, porque não faz sentido. A não ser que eu divida o ciclomotor no meio. Não tem como eu ficar na esquerda ao mesmo tempo ficar na direita? Então, será no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Por quê? Porque eu sou um veículo lento. Se eu sou lento, eu tenho que ficar mais na direita. E aqui eu coloquei para vocês as duas possíveis questões que podem ser cobradas para vocês sobre o ciclomotor. Então, nós já sabemos que são veículos lentos e que eles têm que ficar na direita, mas ele pode cobrar no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou ele pode cobrar apenas circular pela direita da pista de rolamento. Ciclomotor, veículo lento. Anotem aí. Ciclomotor, veículo lento, proibido nas vias de trânsito rápido. E aí, observação. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou apenas circular pela direita da pista de rolamento. Ok? Tá, então, pessoal, mais uma aulinha finalizada com sucesso, mais alguns temas bem importantes que são cobrados aí na tua prova teórica. Espero que esse vídeo, que esse conteúdo te auxilie a ser aprovado, quem sabe, porque, né, gabaritar a prova teórica nunca se sabe. Quero agradecer de coração a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido, todos os feedbacks positivos, e lembre-se, se ninguém acreditar em você, eu acredito, e além de acreditar, eu estou torcendo e orando pela vida de todas as pessoas que passarem aqui por esse canal, que passarem por esse vídeo. Então, gratidão a todos pelo carinho, pela companhia, sucesso, bênçãos e muitas conquistas para vocês, não só na prova teórica, mas na vida de vocês e para a família de vocês. Um abraço carinhoso.